Pessoal, vamos para a nossa segunda aula, né? É a parte 2 da República da Espada. Na aula anterior eu havia explicado para vocês um pouquinho como que foi o turbulento governo de Marechal Deodoro. A gente falou sobre o governo provisório e o governo constitucional, que não chegou a durar nem um ano. Devido aos problemas, né, tanto econômicos quanto de relacionamento do Marechal Deodoro, devido ao seu governo autoritário e não querendo aceitar muito as restrições que a Constituição impunha, né, ao executivo, a gente viu ali que ele acabou tendo que renunciar. Quase que teve, né, um impeachment e depois disso uma revolta muito grande, vários regiões, né, do Brasil, a revolta dos ferroviários, né, que estavam em greve. E aí ele viu numa situação que ele acabou imaginando que isso tudo pudesse, né, criar ali uma guerra civil, e ele acabou renunciando. Poucos dias, né, pouco tempo depois, ele também faleceu. E entrou no seu lugar o Marechal Floriano Peixoto, que nós conhecemos como Marechal de Ferro, porque ele também era um tanto quanto autoritário. E esse marechal, ele teve que enfrentar aí duas revoltas, né? A Revolução Federalista, que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a revolta da Armada no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho também sobre essas duas revoltas, tá? Então agora o áudio, eu gravei a aula pensando no seguinte: eu vou falar sobre essas duas revoltas da República da Espada e depois eu vou fazer um outro falando gradativamente sobre os acontecimentos, né, que houve nos outros governos, tá? Nos outros presidentes, tá? Que são presidentes civis, tá bom? A gente vai ter esse período de República da Espada, com 2 governos militares, e depois a gente vai ver um período de governadores civis, que vai até 1930, tudo bem? Então vamos saber um pouquinho sobre como que foi esse governo do Marechal de Ferro, nosso Floriano Peixoto, tá? Bom, o Marechal Floriano Peixoto assumiu em 1891 a presidência de uma recém-república, né? Já imersa em uma grave crise política, como eu expliquei a questão do encilhamento. Ele chegou ao poder com o apoio do partido PRP, que era o Partido Republicano Paulista, e também teve muito apoio dos fazendeiros de café. O primeiro ato do Floriano Peixoto na presidência foi suspender o estado de sítio e reabrir o Congresso Nacional, revogando assim as decisões, né, do seu antecessor, o Marechal Deodoro. E para ter apoio popular, ele adotou algumas medidas econômicas para satisfazer as camadas médias da sociedade, né? Reduzindo os aluguéis e o preço das carnes vendidas no açougue. E também controlou os preços dos gêneros de primeira necessidade, para que a população pudesse ter mais acesso a esse gênero, melhorando então a condição de vida das pessoas. Ele precisava também dar um jeito naquela crise econômica provocada pelo encilhamento. Então, ele tomou outras iniciativas para recuperar a economia. Ele incentivou a industrialização, só que com restrições, né? Não dando dinheiro, a Deus dará, e visou evitar o aumento da inflação e a especulação na Bolsa de Valores, como eu havia explicado na aula anterior, tá bom? Também procurou fiscalizar a aplicação do dinheiro público e também tentou equilibrar o orçamento. Mas essas medidas não foram eficazes a curto prazo, não. E durante o seu governo acabaram também provocando uma forte oposição civil e militar. E houve então algumas revoltas e movimentos rebeldes, né? A revolta civil aconteceu no Rio Grande do Sul com a Revolução Federalista, e a revolta
militar foi no Rio de Janeiro com a revolta da Armada. Agora eu vou explicar para vocês como ocorreu essas duas revoltas, tudo bem? Então a gente vai começar com a Revolução Federalista, Chimangos versus Maragatos. Então vamos lá, né? A era da Revolução Federalista, ela eclodiu logo após a proclamação da República e também foi alimentada pela crise política gerada pelos federalistas. Os federalistas formavam um grupo opositor que pretendia libertar o Rio Grande do Sul da governança do Júlio de Castilhos, que era então presidente do estado. Os seus adeptos queriam também conquistar maior autonomia diante do poder da recém-proclamada República. E o conflito ele acabou atingindo 3 estados da região, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Os federalistas, seguidores de Gaspar da Silveira Martins, que eram também conhecidos como gasparistas ou maragatos, eles eram os inimigos viscerais dos republicanos que seguiam Júlio de Castilhos, né? Esses então chamados de castilistas e também conhecidos como pica-paus ou chimangos, tá? Então eram castilistas, pica-paus ou chimangos. Eram conhecidos os que eram seguidores do Júlio de Castilhos. O embate entre esses dois grupos, chimangos e maragatos, desencadeou uma violenta luta armada que durou de fevereiro de 1893 a agosto de 1895 e tendo por vencedores os castilistas. A degola dos prisioneiros não foi uma prática rara nesse tempo, não, em ambos os lados, adquirindo um caráter meio que revanchista. Muitas vezes era realizada em meio a zombarias e humilhações, outras menos frequentes, antecedia a castração. A vítima, ajoelhada, tinha as pernas e mãos amarradas, a cabeça estendida para trás e a faca era passada de orelha a orelha, como na degola de uma ovelha, que era uma rotina das coxilhas, né, dos criadores de ovelha. Eles acabavam matando o seu inimigo da mesma forma que sacrificavam as ovelhas. Essa prática ela era justificada do ponto de vista militar e logístico, né, pela incapacidade das forças em combate de fazer os prisioneiros, de mantê-los encarcerados e alimentá-los, pois os dois lados lutavam em situação de penúria, de muita pobreza. Então, a maneira com que eles resolviam, né, o problema do prisioneiro era matando, degolando ele, né, de uma maneira, com atos de selvageria. Era um meio rápido de execução, que poupava a munição, né, usava só a faca e cortava a garganta lá do prisioneiro, né. O cenário de brutalidade fez pelo menos 10.000 mortos, né, e muitos feridos. E embora Floriano tivesse tropas federais nos estados sulistas, somente em 1895, lá no governo de Prudente de Moraes, que seria assinado um acordo de paz na região. Então, esse conflito, essa desavença durou muito tempo, né, até 1895. A outra revolta que o Floriano Peixoto precisou enfrentar foi a chamada Revolta da Armada, que foi um movimento de rebelião promovido pelas unidades da Marinha, mas aconteceram em 2 momentos diferentes. O primeiro momento ainda sob o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Quando o Marechal Deodoro da Fonseca resolveu fechar o Congresso, os marinheiros, né, lá na Baía de Guanabara, eles, sob a liderança do almirante Custódio de Melo, eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. E no resultado de tudo isso, Deodoro, com medo, né, de uma guerra civil, ele acaba então renunciando. Esse fato então contribuiu para a renúncia do Marechal Deodoro, né? O segundo momento começou a se delinear por volta de março de 1892,
quando 13 generais da Marinha enviaram uma carta manifesta a Floriano Peixoto, exigindo uma convocação de novas eleições presidenciais. Vejam bem vocês, alunos, enquanto os maragatos e os chimangos se enfrentavam em terras gaúchas, teve início no Rio de Janeiro, em agosto de 1893, a Revolta da Armada. Ela foi liderada pelo almirante Custódio de Melo e o movimento resultou da convergência de dois fatores estruturais e conjunturais. Entre os primeiros estava a disputa pelo poder entre os oficiais do Exército e da Marinha. A Marinha tinha representantes de grupos sociais distintos, né? Enquanto a força terrestre reunia basicamente elementos dos setores médios, a Marinha ela era mais elitista e representava as classes oligárquicas, ou seja, as mais poderosas. Entre esses aspectos, né, destacavam-se os projetos presidenciais do próprio Custódio de Melo, que era o ministro da Marinha no governo do Floriano Peixoto. O almirante queria suceder o Floriano e apoiava, então, o governo civil do Prudente de Moraes. No dia 13 de setembro, os navios da Armada começaram a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. E contando com o apoio de São Paulo e a adesão popular, né, do Partido Republicano Paulista, o governo tratou de organizar uma reação à revolta. Para isso, ele também teve a ajuda de um banqueiro, né, comerciante norte-americano, que ajudou a comprar uma esquadra de navios de guerra dos Estados Unidos. Essa esquadra foi conhecida como Esquadra de Papel, porque ela foi feita de navios que eram navios feitos para comércio, antigos, que foram reformados como navios de guerra. Então essa esquadra, ela chegou dos Estados Unidos ao Brasil e pôs frente a essa revolta aí, né, da Armada, né? Os rebeldes abriram novas frentes de batalhas no sul do país, mas não puderam resistir à contraofensiva governamental. E em março de 1894, a rebelião já estava vencida. E o rigor de Floriano Peixoto ante os dois movimentos revolucionários, né, tanto a Revolução Federalista e a Revolta da Armada, valeu o codinome dele aí de Marechal de Ferro. E enquanto o exército esmagava os focos de descontentamento armado, os grupos oligárquicos, principalmente o cafeeiro, preparavam-se para assumir o controle da República. No processo sucessório, o grupo mais beneficiado foi o paulista, que apoiou Floriano Peixoto em todos os momentos de crise. E graças a essa atitude, conseguiu neutralizar a possibilidade da indicação de um presidente militar. As eleições de 1º de março de 1894 deram a vitória a Prudente de Moraes, e a partir desse momento o poder político passou a ser controlado pelas elites agrárias, notadamente de Minas Gerais e São Paulo, o que ficou conhecido como República Oligárquica. E é isso aí, pessoal. A gente vai terminar essa aula por aqui. Eu tenho mais 2 vídeos, tá? Que eu vou fazer, podcasts, né? Porque são áudios. Eu estou colocando eles na plataforma do YouTube para eu poder passar o link para vocês, tá? E até a próxima, então. Obrigado por vocês terem me ouvido, isso é muito importante. E lembrando que essas aulas, elas servem para complementar as aulas dadas no Centro de Mídia. Tudo bem? Então, até o próximo podcast. Tchau, pessoal!